e desenvolve o trabalho à noite, né? As pessoas que trabalham à noite dormem durante o dia. Compensa esse sono? Realmente é compensador? É restaurador? Faz o mesmo papel que se fosse à noite? Não é restaurador. Aquela ideia, né? E vai se fazer como? Se a gente tem parte da sociedade que precisa fazer a sociedade funcionar, né? Os plantões e tal. Então, ou seja, não é. Isso, assim, uma hora a conta vem. Tanto que já existe, né? Digamos, na dinâmica de trabalho, tem a hora adicional noturno, né? Tamanho é o desgaste que tem, né? A insalubridade do laboral que se tem por fazer atividade no turno ali. Aí tem as pessoas que é de plantão, de hospital, delegacia. Então, você trabalha tal hora e folga 2 dias, 3, tem uma compensação. Mas essa compensação é compensação de fundo social, o sistema biológico não entende dessa forma. Aquela ideia, se você passa ali um dia inteiro sem beber água e no outro dia você bebe o dobro de água, os rins não deixaram de sofrer menos, você sobrecarregados pelo dia anterior que você não fez a ingesta de água adequada. Então, nesse caso, o sistema nervoso central só produz, aliás, o periférico, né, as glândulas, né, que produzem a melanina, pineal. Então, a escuridão noturno ajuda isso a acontecer durante o dia, enquanto o sol está aí. Biologicamente, o que a gente tem? Se fala muito do círculo circadiano, né? Aquela ideia, o círculo circadiano, que circula dia e noite, mas a gente esquece que tem um círculo ultradiano, ou seja, diversos movimentos orgânicos que acontecem abaixo de um ciclo de 24 horas. Abaixo de 20 horas já é ultradiano, como respiração, batimento cardíaco, sístole e diástole. E a gente tem os ciclos infradianos, ciclos que estão sobrepostos ali acima de um dia. Tudo isso compõe a nossa saúde. Por exemplo, o ciclo menstrual das mulheres, 21 dias, regeneração de tecido, a gente às vezes se fere um pouco na pele, vai levar mais do que 24 horas, obviamente. Então, qualquer ciclo acima de 28 horas já é infradiano. Então, o sono, como ele está ali circunscrito no 24 horas, né, que tem relação com o girar da Terra, o movimento do Sol, ele é um marcador, ele é uma pista ambiental de que cai-se o dia, né, chega-se a noite, e é um momento de se recolher por uma proteção, porque em termos biológicos o ser humano é caça, não é caçador. Então, existe a etologia, né, que eu estudo a evolução da espécie humana, onde existe esse registro biológico que na noite o humano, enquanto mamífero, ele não é caçador, ele não é como um felino, ele não é como um réptil, ele se recolhe. E aí, os registros que se tem. Então, apesar de a gente estar hoje em sociedade, o sistema biológico guarda essa memória, o que fez a espécie humana chegar até aqui. Ao cair do Sol, é percebido pelo nosso núcleo supraquiasmático, ou seja, que é um grupo de 70, 80 mil neurônios que está acima do quiasma, que é esse nervo óptico, a queda da radiação solar e sinaliza que, olha, está chegando a noite, vamos produzir aqui a melatonina, né? Pra, não para participar do sono, mas para iniciar uma mudança de ciclo. Então, concluindo, no sono o cérebro não desliga, ele apenas muda a ciclagem para fazer queda de temperatura, a ideia de digestão, preparar o organismo para restaurar ele. Eu costumo fazer uma comparação e concluindo, quando o avião para no aeroporto, né, ele está lá na pista, vai o pessoal fazer a fuselagem, né, vai fazer ali o reparo. Então, no sono, nós fazemos o reparo dos tecidos gastos durante a vigília. Então, ou seja, é necessário que se faça a queda do sol, um marcador biológico para iniciar esse início do sono. Quando a pessoa se priva, toda privação de algo que é necessário, ele é um fator desestruturante. Então, por força social, por força econômica, eu preciso passar noites em claro. Mas aquela história, isso levado a alguns anos, a conta chega, né? A conta biológica. Pois é, então as pessoas que trabalham à noite e dormem de dia, mesmo que durmam às 8 horas, mesmo que estejam em locais completamente escuros, bem tranquilo, bem preparado para o sono, com blackout, etc e tal, ainda assim não é o mesmo sono da noite por conta dessa mudança da Terra, do Sol e da preparação a gente faz fisiológica. Tem que se dormir de alguma forma, né? Então a gente tenta fazer um simulacro de noite, então diminuindo a luz, mas ou seja, você tem ali uma agressão fisiológica, porque uma coisa é o relógio social, outra coisa é o relógio biológico. Sim. Biologicamente, eu estou registrando que são 10 da manhã. Só que aí, socialmente, está se marcando que é 3 da manhã. E cadê esse sono? Então, ou seja, há ali essa assincronia. Então, é necessário. A pessoa cria um ambiente, tem as recomendações, né, para quem não pode modificar a sua vida social. Então, diminui a luz, baixa a cortina, use óculos. Tem uns óculos que protegem da radiação.
cria-se um cenário e a pessoa dorme, mas quando a gente vai olhar ali a longo prazo, existe um prejuízo neurocognitivo da privação do sono levada a longo prazo. E a gente vai falar em memória, a gente vai falar de atenção, a gente vai falar de inteligência, que é a capacidade de interligar coisas. Quando a gente vai falar de atenção, não é ficar olhando fixamente para as coisas, a gente vai falar de atenção sustentada, atenção alternada, atenção das mais diversas que tem, memória semântica, memória prospectiva, que é a memória do futuro, ou seja, lembrar de que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que lembrar de quando eu terminar de conversar aqui com a Ilse, eu tenho que fazer tal coisa, ou seja, é uma memória do futuro. Geralmente a gente associa a memória com algo do passado, então a memória prospectiva. Sim. Todas essas funções superiores são reguladas no sono. Então eu estou criando um sono artificial. Vai dormir, vai. E aí quem vive essa situação, é só você perguntar, é a mesma coisa? Ele diz, não é não. Então, ou seja, não é o mesmo sono. É um sono, mas não é um sono plenamente reparador.